O tempo vai ser a única coisa que você nunca vai ter reembolso de novo na sua vida. Olá, prazer de ter aqui, me chamo Tamires Galvão, falo por aqui sobre pessoal, profissional e inteligência emocional financeira, então você está no lugar certo, seja mais do que bem-vindo. Estou muito feliz de ver que a nossa comunidade está crescendo, está evoluindo. Isso motiva, gente. Quem trabalha com internet sempre deixa bem claro, isso motiva continuar. E aí eu tava fazendo algumas fotos, né, com um trabalho e tudo, e aí eu lembrei, nossa, eu vou fazer um vídeo de um assunto bem interessante, porque é um assunto que marcou muito a minha vida. Foi um dos temas assim, mais impactantes da minha vida que Deus veio usar para transformar o meu caminho e que pode ser útil para você. Como nesse título aí que você já viu, né? O tempo é a única coisa que não tem reembolso. E se for olhar bem para pensar, sua saúde tem reembolso, dinheiro se você perder tem reembolso, se você perder uma casa hoje em dia, pegar fogo, por exemplo, tem reembolso. Por que tem reembolso? Tem como construir novamente. A saúde, você pode ter um problema de saúde, mas Deus pode te curar, sabe? Você pode depois restaurar essa saúde. E a casa, você pode pegar fogo ali e tudo. Eu sei que vai ser um momento de dor, vai dar mais trabalho, mas não é impossível, sabe? Você pode conseguir, sim, restaurar de novo essa casa com a ajuda de amigos, familiares. Eu já vi vários casos de pessoas que tiveram a casa queimada, por exemplo, e depois conseguiram, sim, reerguer novamente, sabe? Porque eu acho que quando você tem Deus no coração ali, você consegue, você coloca tudo diante dele, até que você acha que é mais bobeira na sua vida, você consegue, assim, restaurar, sabe? E às vezes a pessoa passa uma situação difícil, por exemplo, vamos supor, queimar a casa. Ah, tá, você tá falando de um assunto aí que é tão delicado, enfim, mas assim, é uma situação ruim, chata? É, mas você não significa que agora acabou tudo, que você vai morar debaixo de um viaduto, enfim, que esse é o seu destino. Não, você pode reconstruir essa casa, por exemplo. Mas tem uma coisa que nunca, gente, vai ter solução, que nunca vai voltar novamente, que é o seu tempo. Isso mesmo, o tempo é a moeda mais valiosa que a gente pode ter, sabe? E eu entendi sobre isso. Eu entendi sobre essa situação no momento mais delicado da minha vida, onde eu estava passando por vários conflitos dentro de casa, por exemplo, várias situações difíceis, depressão, enfim, pensamentos ruins. E aí, sabe, ali eu não conseguia ir pra frente, eu só ficava focado no problema. E Deus falou comigo assim, ó, o tempo que você tem aqui agora é a coisa mais importante da sua vida, a moeda mais valiosa da sua vida. Eu vi isso do pastor Thiago Brunet, que foi, assim, uma pessoa que Deus usou no meu caminho para ser um transformador na minha vida, na minha área emocional, sobre a questão de dentro para fora, né? O meu eu, o meu destino, a minha identidade. Foi com ele que eu aprendi sobre a questão da identidade. E aí, Deus assim, não ficou dando tapinha nas minhas costas, falando, ah, coitadinha, né? Você tá passando por isso, minha filha. Não, ele falou assim, não, você tem energia, você tem tudo que você precisa, que eu já depositei em você. Então, assim, isso aqui vai passar, isso aqui já tem solução, isso aqui já ia acontecer, porque eu já tinha, né, recebido uma profecia antes desses desafios que ia vir, desses processos que eu ia passar. Enfim, só que quando a gente tá no momento da luta, a gente, né, esquece de tudo. E aí, Deus falou comigo assim, reage, porque seu tempo tá passando. Tipo, a moeda mais valiosa que você tem é o tempo. E aí, quando eu ouvi essa frase, foi um impacto pra mim, porque eu falei assim, meu Deus, né, essa situação não me define. Sabe, isso que eu tô passando na minha casa não me define. Eu não posso deixar que isso roube o tempo que Deus me deu para construir aquilo que eu tenho que construir na minha vida e mudar a história toda. E é isso aqui que vai virar testemunho um dia para uma geração, que vai ser o meu storytelling, por exemplo, para contar para uma pessoa, para um grupo, para uma geração, enfim. E aí eu levantei, comecei a agir, comecei, sabe, tipo assim, descobrir minha identidade, me curar, enfim, me levantar, saber qual era o propósito de Deus para minha vida, quais eram os próximos passos. E aquilo que eu não podia resolver, né, que eu queria resolver, estava no comando, eu deixei com Deus, o dono de todas as coisas, aquele que consegue resolver todas as coisas. Então você não pode limitar o seu tempo por causa de situação difícil acontecendo. Tem pessoas que a gente pergunta, elas assim, ah, fulano, como é que tá aquele projeto que você começou e tal? Ah, né, eu dei um tempo, essa velha frase, eu dei um tempo. E aí eu olho e falo assim, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que tá perdendo. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá, sabe, mas é esse momento aí que você tem que levantar e fazer acontecer, porque é no seu pior momento que Deus vai te dar as maiores ideias, a maior transformação da sua vida. Foi no pior momento da minha vida que eu recebi o que eu tinha que receber de Deus, sabe, as coisas secretas ali de Deus, para que eu continuasse em frente. E aí tem pessoas que elas se acomodam. Eu sei que você tem que dar assim, talvez
um momento da sua vida, você tem que dar uma descansada, uma parada para analisar o que está acontecendo ali, para ajustar e tudo. Só que tem pessoas aqui, eu falo dessas pessoas, que são acomodadas. Elas aproveitam a situação que está acontecendo ali para definir elas, o estado delas, e achar que aquilo ali é a sentença, acabou, enfim, eu desisto, abro mão, enfim. E aí o tempo está passando. E o tempo é a única coisa que você não vai poder mais ter reembolso. É a única coisa que não tem reembolso na sua vida, é o tempo. Gente, todas outras coisas têm solução, mas o tempo, ele não volta mais. Sabe, 2025 passou, ele não volta mais pra você. 2024 passou, não volta mais pra você. Então, usa esse tempo ao seu favor. Usa esse tempo ao seu favor para você crescer, para você prosperar, para você construir a sua nova versão que você quer ver daqui a 5 anos, a 10 anos, tá bom? Então, tipo assim, quando eu entendi, quando Deus falou comigo sobre isso, isso impactou tão forte dentro de mim, hoje eu não consigo mais ficar assim de boa, tipo, o dia todo, sabendo que é ali de boa, comendo uma pipoca, vendo um filme o dia todo, né, sabendo de todas as séries novas, por exemplo. Eu que nem assisto mais séries, nada contra quem assiste, tá? Eu gosto também de vez em quando, mas tipo assim, eu já me incomoda, porque eu não consigo mais ficar ali, sabendo que eu tenho algo que eu posso fazer, que eu sou capaz, que eu tenho o potencial de realizar algo grandioso, e eu tô procrastinando aquele tempo. E eu sei que aquele tempo não vai voltar mais pra mim. E Deus estava falando um momento comigo, de um tempo cheio de vigor, cheio de energia. Ele falou comigo assim, eu sei que você está passando, mas eu te sustento nisso aqui. Levanta e faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. Porque é isso que vai mudar todo o contexto. Vai dar aí toda mudança da rota. Sabe, eu tinha que me posicionar. Porque eu estava presa naquela situação. Por isso que eu tô falando sobre isso aqui, porque tem pessoas que passam por isso. Eu tava presa naquela situação e eu não consegui, tipo assim, me levantar, me posicionar, usar o tempo a meu favor, né? Principalmente porque era o tempo que eu mais tinha, assim, vamos dizer, eu tava na casa dos pais e tudo, né? Tinha mais liberdade do que hoje, por exemplo. Hoje eu tenho que se virar, às vezes, nos 30, mas eu, mesmo assim, eu sei da importância do meu tempo, da energia que eu tenho como juventude e usar isso a favor de mim para crescer. E aí foi quando eu entendi que se eu quisesse crescer, dar resultado, dar frutos bons, ser uma boa árvore para dar frutos bons, porque todos nós damos frutos. Todos nós damos frutos. Você também que está aí do outro lado, está dando fruto. Mas talvez você tem que analisar. Esses frutos estão sendo bons ou ruins? Entendeu? Mas toda árvore, ela vai dar fruto de alguma forma. Mesmo aquele que está mais deitado no sofá, está dando fruto, está dando fruto. Fruto da procrastinação, fruto da autossabotagem, tá dando algum fruto, tá dando. Mas tem que saber qual fruto eu quero dar, que tipo de árvore eu quero ser. É decisão, gente. Não é sentimento. Entenda, a sua vida, o seu futuro não pode ser construído através do seu sentimento, o que você sente, mas através de decisões. As decisões, a razão tem que estar acima do sentimento. É tanto que eu sempre, né, quando eu tô assim meio, tipo, distraída, ou tô desanimada, eu lembro, opa, o propósito tem que ser maior do que o meu sentimento. O propósito tem que estar acima do que eu sinto, entendeu? Que senão eu não vou conseguir. Aí sim eu vou ter que fazer essa reflexão comigo mesmo. Então, aí eu vou e volto lá, né? Valorizo o meu tempo de novo, enfim. Mas hoje eu consigo, assim, sabe, valorizar mais o meu tempo. Se eu sei que alguma coisa ali vai desperdiçar, vai tomar meu tempo demais, vai ser algo fútil pra mim, eu nem perco mais tempo naquilo ali. Porque eu sei, eu entendi que meu tempo não tem preço. É a moeda mais valiosa que eu tenho, não é o dólar, não é o real, é o seu tempo, tá? Então fica essa mensagem aqui pra você. Como que você tem administrado o seu tempo hoje? Sabe, como você se vê daqui a alguns anos, que tipo de pessoa que você quer ser, que legado você quer mais deixar pra sua geração? Porque é uma coisa que muitos tinham que perguntar, né? Muitas pessoas tinham que perguntar que legado eu quero deixar e muitos nem fazem essa reflexão. Mas eu tenho me perguntado muito sobre isso. Que legado eu quero deixar depois que eu não estiver mais aqui com meus filhos, da minha família, das pessoas que me conheceram. E o que eu tô fazendo hoje com esse tempo para que isso aconteça lá na frente. Eu tô aproveitando o máximo do meu tempo para aprender com os melhores, para desenvolver aquela habilidade que eu sei que vai ser o impacto para minha geração, para minha vida também, mudança geral para meus filhos, enfim. Eu tô aproveitando esse tempo para ter mais intimidade com Deus, com o dono de tudo, o que tá no controle de todas as coisas, até daquilo que me incomoda, que eu acho que eu não vou dar conta. Eu tô aproveitando esse tempo
para aproveitar mais e aprender coisas que eu não sei, coisas que talvez lá na infância eu desejava tanto e que hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar, de aprender e eu não estou fazendo isso ainda, entendeu? O que você precisa fazer hoje para que de fato você alcance uma vida de êxito, de plenitude. Como você tem aproveitado esse tempo hoje que está disponível para você, porque lembre-se, eu posso deixar para depois, pode, mas daqui a Tamires, daqui, vamos supor, 20 anos à frente, não vai ser a mesma Tamires com a de hoje, né? Com a mesma visão, com o mesmo vigor, com a mesma energia. Então tudo que Deus deu é para ser bem administrado. Lembre-se disso, bem administrado. O seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento. Nada é só para você, tá? É uma coisa que, a primeira coisa que foi falando comigo quando eu comecei a ter mais conhecimento é o que? Transborda. Porque quanto mais eu transbordo, mais Deus transborda na minha vida. E foi a saber, a valorizar o tempo, que é a moeda mais valiosa que eu tenho. Fica esse vídeo pra você. Comente aqui como você tem administrado o seu tempo, como você vê essa questão hoje em dia. Se você precisa realmente melhorar, fala assim, eu preciso melhorar, Tami. Ou se você já entendeu sobre isso aqui e tá avançando muito aí na vida que você deseja daqui a alguns anos. E nós vemos no próximo vídeo. Se inscreva aqui nas minhas redes, tá bom? Eu sou Tamires Galvão e esse aqui é um vídeo de conhecimento, transformação para sua vida. Tchau!